A primeira é do Estado de Goiás, o professor Aurélio Celso Lima Lopes Júnior, agravante Henrique Macedo Comeli. Né? Eu sou o relator. Muito boa tarde, professor. Eu indago se nós poderíamos ir direto à sustentação oral e dispensar a leitura do relatório. Com certeza. Excelência. O número é o agravo regimental no HC 982-923, Goiás. Falará pelo agravante Henrique Macedo Comeli, o doutor Auri Celso Lima Lopes Júnior. Com a palavra, Vossa Excelência. Excelentíssima senhora ministra, excelentíssimos senhores ministros, digna representante do Ministério Público Federal. Excelência, meu tempo é curto e eu preciso ir direto ao ponto. Primeira questão, presente habeas corpus não demanda dilação probatória, cognição limitada, é uma questão exclusivamente processual, clara e circunscrita. Faticamente, o paciente foi denunciado por homicídio doloso, homicídio simples e porte ilegal de arma. Na verdade, foi uma tragédia, ele foi mostrar uma arma para um amigo, acreditou que a arma estava desmuniciada, fez um disparo acidental, prestou imediatamente socorro, uma tragédia, sem dúvida, mas um ato absolutamente involuntário. Juiz de primeiro grau, encerrada a primeira fase, desclassifica. Então, encerrada a primeira fase, muito antes do júri, ao invés de pronunciar, ele desclassifica para crime culposo. Até aqui, perfeita, análise perfeita. O juiz desclassifica, mas aí começam os detalhes. Ele desclassifica e imediatamente profere uma sentença condenatória por crime culposo. Este é um ponto de divergência. Toda a doutrina brasileira, excelência, e agora, essa semana, ainda revisava os clássicos de Hermínio Marques Porto, passando por Spínola Filho, Frederico Marx, nosso saudoso professor Tourinho, que infelizmente nos deixou recentemente, e todos são uníssonos em dizer, quando o juiz desclassifica, ele afirma a incompetência daquela vara, do júri, e, portanto, ele não pode julgar. Ele desclassifica e não pode nem condenar, nem absolver. Ele deve redistribuir, artigo 419 do CPP. E aí vem uma segunda discussão. Ele desclassifica, deve redistribuir e não fazer o que ele fez, condenar. Erro. E aí surge a questão. Quando ele redistribui, é necessário 384, basta o 383, ou seja, emendácio, mutácio, e aqui nós sustentamos claramente que quando se opera essa desclassificação é necessário, sim, fazer uma mutácio libelli do artigo 384 e voltarei a este ponto. Mas a questão chama mais atenção. Por quê? Ele desclassifica, ele deveria ter esperado a preclusão da decisão dele, porque dessa decisão cabe recurso, artigo 581, inciso 2º, e é exatamente o recurso em sentido estrito que diz quando o juiz afirma a incompetência. Então, ele deveria ter esperado precluir essa decisão e não proferido uma decisão condenatória. E aí, é claro, quando ele desclassifica, vem a questão, deveria, então, redistribuir e deveria haver um aditamento 384 ou bastaria 383? E aqui a defesa entende que é caso de mutácio libelli, não de emendácio libelli, cita precedentes da ministra Laurita, do ministro Nefe Cordeiro e um precedente do ministro Reinaldo que eu destaco, não é igual. Era um caso de receptação, mas a ratio decidendi, e a aula que o ministro Reinaldo profere naquela decisão, explicando, olha, quando nós fazemos a mutação de crime doloso para culposo, estamos discutindo o estado anímico do agente. Você trabalha em cima de um elementar do tipo, explica o ministro Reinaldo, e, portanto, é necessário, artigo 384, e um aditamento. Nós entendemos com a máxima vênia que se aplica esse caso também no homicídio. Desclassifica de doloso para culposo, tem que haver aditamento, reabrir instrução, mas o juiz não faz nada disso e profere uma sentença condenatória. Mas a situação vai além, e para pior. O que acontece? O Ministério Público não recorre. O assistente vem e apela. Por quê? Porque era uma decisão condenatória por crime culposo. O assistente apela e aí vem o tropeço final. O Tribunal de Justiça vai lá e, diante de uma apelação de uma sentença condenatória, que ele poderia absolver, a defesa pediu, poderia reduzir a pena, a defesa pediu, poderia aumentar a pena do crime culposo, enfim, o assistente pediu. O que ele faz? Ele vai lá e pronuncia. Aí é um atropelo. Uma sentença condenatória por crime culposo, da qual houve apelação, ele dá um efeito, um recurso em sentido estrito e resolve pronunciar. Ele decide completamente fora de tudo que existe de previsão de tratamento jurídico dessa matéria. Honestamente, eu não tinha visto uma situação como essa. Claro, ministro Reinaldo, podemos discutir se uma vez que o juiz desclassifica, ele poderia já julgar ou não. É uma discussão válida. Agora, com certeza, não poderia, diante de uma sentença condenatória por crime culposo, o tribunal vir e pronunciar.
Então, o que a defesa sustenta é a decisão de primeiro grau está correta até a desclassificação. Erra o juiz ao condenar direto, sem aplicar o artigo 384 e sem redistribuir e seguir o que determina o CPP. Mas erra ainda mais gravemente o Tribunal de Justiça ao pronunciar. Portanto, no meu tempo curto, o que se requer é a concessão do habeas corpus para anular o processo desde a primeira instância, mantendo a decisão de desclassificação, que está correta, a análise do juiz é perfeita, não é caso de crime doloso, mantendo até aqui e determinando, então, que seja redistribuído o feito e anulando o acórdão do Tribunal de Justiça, que simplesmente vem, atropela tudo e pronuncia. É o que se requer, excelência. Muito obrigado. Muito obrigado.